Olá, eu sou Lara Luz e esse é o Ecos Estelares, um espaço onde a gente conversa sobre espiritualidade, consciência, símbolos, experiências e tudo aquilo que atravessa o invisível dentro e fora da gente. Aqui não existem respostas prontas, só caminhos, vivências, perguntas e ecos. Então respira fundo, se permite desacelerar um pouco e vem atravessar esse portal comigo. Porque às vezes aquilo que a alma tenta dizer em silêncio ecoa pelas estrelas. Desde criança eu tenho uma relação muito particular com os sonhos. Sonhei coisas específicas que depois aconteceram, sonhei símbolos que só fizeram sentido semanas depois. Sempre sonhei muito com água, rios, mares, enchentes, chuvas, e essa linguagem aquática me acompanha até hoje. Eu já beirei a viagem astral várias vezes, aquela sensação de estar saindo do corpo consciente, né? Flutuando entre dois mundos. Já vivi e vivo até hoje, de vez em quando, a paralisia do sono, né? E com tudo que ela traz, só que antes eram muito frequentes. E eu tenho sonhos lúcidos com uma frequência que considero natural. Esses em que eu sei que eu estou sonhando, me movo pelo sonho com consciência, e quando algo não me agrada, eu simplesmente mudo o roteiro. Mas tem uma coisa que me marcou. Por dias seguidos eu sonhei com uma vida que não era essa. Eu devia ter uns 15 anos quando eu comecei a sonhar. Com um nome que não é o meu, Bárbara, inclusive, Bárbara Bertuccelli. Tá gravado em mim até hoje. Com rostos que eu nunca vi acordada, mas que eu reconhecia com muita intimidade, que não tem explicação racional. Eu sentia os cheiros, os tecidos, o peso do amor, o peso da perda. E quando eu acordava, levava muito tempo para lembrar assim quem eu era aqui, né? Inclusive teve uma situação muito interessante no teatro. Isso é bem mais recente. Eu já não tenho sonhos com essa realidade. Essa outra realidade tem bastante tempo. Mas quando eu era mais nova, eu sonhava muito. Teve uma semana específica que eu sonhei direto com essa possível outra vida. Mas depois vinha assim, esporadicamente. Só que, num momento não tão distante, eu estava no teatro e uma amiga minha me chamou. Não sei o que lá, Bárbara, vem aqui. E aí E aí depois ela estava na minha frente, falando alguma coisa, e ela me chamou de Bárbara de novo. E ela, ai, desculpa. Gente, de onde eu tirei Bárbara? Não sei o quê. A gente começou a falar, ela não conhece nenhuma Bárbara. Ela não sabia de onde tinha vindo. Pode ser uma feliz coincidência. Mas eu olhei pra ela e falei, já é a segunda vez que você me chama hoje. E essa amiga é muito curioso porque eu tenho uma conexão muito engraçada com ela desde o início. Eu inclusive a convidei para a ordem, a levei na ordem. E ela teve lá a permissão dela de ouvir certas coisas, porque eu sinto uma coisa muito graciosa vindo dela. Ela tem uma energia, eu acredito muito que talvez, não sei se a origem dela é de fato no mesmo lugar que onde eu acredito ser a minha, né, Sirius. Mas ela tem uma origem estelar muito interessante e eu sempre gostei muito da energia dela. Então pode ter sido uma coincidência ou não. Mas isso me ensinou algo que nenhum livro conseguiu explicar completamente. O sonho é um território vasto, antigo, que a humanidade habita desde sempre e que cada tradição tentou a sua maneira mapear. E hoje a gente entra nesse mapa juntos. Vamos começar pelo que a ciência consegue dizer, tá? E também pelo que ela ainda não consegue. Sonhos acontecem principalmente durante a fase REM do sono, né? O movimento rápido, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Nessa fase, o cérebro está tão ativo quanto quando estamos acordados. A amígdala, né,
a região ligada às emoções, ela fica especialmente ativada, o que explica por que os sonhos são tão carregados afetivamente. Durante o REM, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico e pelo senso crítico, né, ele fica parcialmente desativado. É por isso que nos sonhos aceitamos o absurdo assim, né, sem questionar. Um elefante voando numa cozinha e ele parece completamente normal, e aí só quando a gente acorda, o cérebro racional volta e diz: epa, peraí, isso não faz sentido. As teorias sobre a função dos sonhos são várias, né? Acho que a mais conhecida diz que os sonhos ajudam o cérebro a processar memórias e emoções, uma espécie de desfragmentação noturna, né? Outra teoria propõe que os sonhos simulam situações de ameaça para nos preparar para enfrentá-los acordados na vigília, uma função evolutiva de sobrevivência. E também tem pesquisas fascinantes mostrando que problemas não resolvidos durante o dia frequentemente encontram solução durante o sono. Kekulé descobriu a estrutura do benzeno num sonho. Paul McCartney acordou com a melodia de Yesterday na cabeça. O inconsciente ele trabalha enquanto a consciência descansa. Mas a neurociência, honestamente, ainda não sabe explicar por que sonhamos o que sonhamos. Não sabe por que certas imagens se repetem, não sabe o que são os sonhos premonitórios, e sim, eles existem o suficiente para serem estudados, mesmo que a ciência ainda não tenha um modelo satisfatório para explicá-los. E não sabe absolutamente nada sobre sonhos de vidas passadas, né? O mapa científico é rico, mas tem territórios que ele ainda não alcança. E foi Carl Jung quem mais longe foi na tentativa de criar uma psicologia que levasse os sonhos a sério, assim como linguagem. Para Jung, os sonhos são a voz do inconsciente. E o inconsciente não é apenas pessoal. Existe o inconsciente coletivo, né? Uma camada mais profunda da psique que é compartilhada por toda a humanidade, onde vivem os arquétipos, né? Os padrões universais de experiência que aparecem em mitos, em contos, em religiões e sonhos de culturas, né, que nunca tiveram contato entre si. A água, por exemplo, tão presente nos meus sonhos e nos sonhos de tanta gente, é um dos símbolos mais universais do inconsciente na psicologia junguiana, né? A água representa o que está abaixo da superfície, o que ainda não foi consciente, o que flui, transforma, afoga, né, ou sustenta. Sonhar com a água diz algo sobre sua relação com o que está se movendo dentro de você. Então, Jung levava os sonhos de seus pacientes tão a sério que quando qualquer sintoma físico que a pessoa tivesse, ele também fazia esse caminho, né, entre os sonhos e esses sintomas físicos, porque ele levava muito a sério. Levava a sério tanto esse mundo da psique, quanto qualquer outro sintoma ou sensação do campo físico. Então ele analisava os símbolos, buscava os arquétipos, entendia o sonho como uma mensagem do self, né? Essa instância mais profunda e mais sábia da psique, que sabe coisas que a mente consciente ainda não aprendeu. E aqui, Jung se aproxima perigosamente da espiritualidade. E ele sabia disso. Ele estudou alquimia, mandala, mitologia comparada. Ele tinha uma visão de psique que transbordava os limites do que a psicologia oficial da época estava disposta a aceitar. Freud, né, o seu mentor e depois rival, dizia que os sonhos eram uma realização disfarçada de desejos reprimidos, especialmente de natureza sexual. Mas Jung foi além. Os sonhos não são só sobre o que reprimimos, são sobre o que ainda não somos, mas podemos vir a ser. Agora, entramos no território onde o sonho deixa de ser fenômeno psicológico e se torna portal. No Antigo Testamento, Deus fala através dos sonhos com uma frequência impressionante, né? José interpreta os sonhos do faraó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E ele salva o Egito de uma fome, né? Daniel também decifra os sonhos de Nabucodonosor. Jacó sonha com a escada, que vai até os céus e acorda sabendo que estava num lugar sagrado, sem saber. E no islamismo, os sonhos têm uma classificação rigorosa. O profeta Maomé, ele ensinava que existem 3 tipos. Sonhos dos nafs,
que são sonhos da alma, da natureza pessoal, sonhos do Shaitan, perturbadores, de origem negativa, e sonhos verdadeiros, que vêm de Alá, que são fragmentos de profecia. O sonho lúcido é especialmente valorizado. Acordar dentro do sonho era um sinal de abertura espiritual. E no budismo tibetano, o sonho é treinamento, a prática do yoga do sonho. Parte do sistema ensina o praticante a manter a consciência durante o sono, reconhecer o estado de sonho e, eventualmente, usar essa habilidade para se preparar para o momento da morte. O mundo da consciência também atravessa estados semelhantes, né? O sonho lúcido, nessa tradição, não é curiosidade, tá? É uma prática espiritual avançada. No xamanismo, presente em culturas indígenas dos 5 continentes, né? O sonho é o território por excelência do xamã. É lá que ele encontra seus espíritos auxiliares. Ele recebe orientações, faz curas, viaja para outros mundos. A fronteira entre sonho e vigília é muito mais porosa na visão xamânica do que na ocidental. O sonho não é menos real que a realidade, sabe? Às vezes é até mais real. E no espiritismo kardecista, o sono é o momento em que o perispírito, né, o corpo energético, ele se desprende parcialmente do corpo físico. Aí, nesse estado, o espírito pode entrar em contato com outros espíritos desencarnados. Pode receber orientações, visitar lugares, pessoas. Muitos sonhos vívidos e significativos, eles são interpretados no espiritismo como uma comunicação genuína, né, do plano espiritual. Na Umbanda e no Candomblé, sonhar com uma entidade, um orixá, uma cor específica tem significado concreto. É orientação, é aviso, é chamado. O sonho é uma das formas mais comuns de comunicação entre o mundo espiritual e o médium, especialmente quando a pessoa ainda não desenvolveu a mediunidade na vigília. E na teosofia, os planos de existência que Blavatsky descreveu, físico, astral, mental e búdico, são todos acessíveis durante o sono. O que chamamos de sonho é, para a teosofia, a consciência transitando por esses planos com graus variados de lucidez. Quanto mais desenvolvida espiritualmente a pessoa, né, mais consciente e intencional é essa travessia. 2 categorias de sonho que a ciência ainda não sabe onde colocar e que qualquer pessoa com uma vida onírica intensa provavelmente já experimentou são os sonhos premonitórios, aqueles que mostram algo antes de acontecer. São documentados em todas as culturas e em todos os períodos históricos, tá? Abraham Lincoln sonhou com seu próprio funeral dias antes de ser assassinado. E há registros de pessoas que sonharam com o Titanic afundando antes da tragédia acontecer. Tem uma pesquisadora, Louise Heine, coletou... Pode ser que seja Louise Heine também, tá? Porque eu não vi ao certo como é que pronuncia o nome dela. Mas eu vi que ela coletou milhares de relatos de sonhos premonitórios verificáveis ao longo de todo o século. E a explicação racional mais comum é que o cérebro ele processa padrões e faz previsões inconscientes. E o sonho seria uma forma de isso emergir. Pode ser, mas essa explicação não alcança todos os casos. Há sonhos premonitórios com especificidade e precisão que desafiam qualquer modelo probabilístico. E para a espiritualidade, a explicação é mais direta. O tempo não é linear da forma que percebemos. Em outros planos de existência, passado, presente e futuro coexistem de maneira diferente. E em certos estados de consciência, como o sonho, a mente ela pode ter acesso a informações que ainda não chegaram ao plano físico. Já os sonhos de vidas passadas são talvez os mais difíceis de categorizar. São diferentes dos sonhos comuns em qualidade, né? Mais vívidos, mais corporais, com uma consistência que se mantém noite após noite. Você não só vê, você sente. É o que eu estava falando lá em cima, são cheiros, texturas, temperaturas, você sabe o nome que tem, sabe a língua que fala, reconhece os rostos com uma intimidade que não tem origem nessa vida. Então a psicologia transpessoal, uma corrente que vai além da psicologia convencional, né, leva esses sonhos a sério como possível acesso a memórias de encarnações anteriores. Tem um psiquiatra, o Ian Stevenson, ele passou décadas documentando casos de crianças com memórias verificáveis de vidas passadas. E muitas dessas memórias chegavam através de sonhos. Para o espiritismo, a teosofia e o budismo, isso não é surpresa. Se a consciência reencarna, faz sentido que fragmentos de outras existências possam emergir, né, quando a guarda racional está baixa. O sonho como janela para o que fomos e talvez para o que ainda carregamos.
A paralisia do sono é um dos fenômenos mais perturbadores que alguém pode experimentar. E também um dos mais mal compreendidos. Neurologicamente, é simples. Durante o REM, o cérebro paralisa o corpo, né, para que não atuemos fisicamente os sonhos. Na paralisia do sono, a consciência acorda antes que essa paralisia seja desligada. Você está consciente, não consegue mover um músculo, é uma beleza, uma delícia, meu Deus do céu, e frequentemente você experimenta alucinações. Presenças, sombras, sons, pressão no peito. Pai. A ciência explica o mecanismo, mas ela não explica completamente o conteúdo, porque as presenças percebidas durante a paralisia do sono são tão consistentes assim entre culturas diferentes. A figura sombria, o ser sentado no peito, a sensação de ser observado, esses relatos aparecem em culturas que nunca tiveram contato entre si, com detalhes assim similares, né? No folclore é ótimo, né? No folclore mundial, né? Cada cultura ela tem um nome para o ser da paralisia do sono. Na cultura islâmica é o jinn. No folclore nórdico é o mari. No Brasil é o pisadeiro. E no Japão é o kanashimari. Coincidência de psicologia universal ou algo que diferentes culturas estão percebendo da mesma forma porque é real? E a viagem astral, esse estado limiar entre a paralisia e o sonho lúcido, onde a consciência parece literalmente sair do corpo, é descrita em praticamente todas as tradições espirituais do mundo. O corpo astral, né, o perispírito, o Ka, egípcio, diferentes nomes, né, para a mesma experiência, a consciência que pode existir além dos limites do corpo físico. Então, quem já beirou esse estado, ou já viveu esse estado, sabe que é diferente de qualquer sonho. Há uma lucidez, uma nitidez, uma sensação de realidade que é dificílimo de descrever para quem nunca experimentou. E há frequentemente uma resistência, né? Aquela sensação de ser puxado de volta, sabe? Você fica ali, parece que você está ligado ainda ao seu corpo, por isso que é muito interessante e muito específico. E assim, só que aí você fica ali, opa, não é a hora ainda. A humanidade ela dorme há milhões de anos. E em cada noite, em cada cultura, em cada época, algo acontece no escuro que nos fascina ou nos assusta, nos orienta e nos transforma. A neurociência nos diz que o cérebro trabalha enquanto dormimos. A psicologia nos diz que o inconsciente fala, né? As tradições espirituais nos dizem que a consciência viaja. E a experiência que cada um de nós carrega nas próprias noites nos diz que tudo isso pode ser verdade, né? E pode ser tudo verdade ao mesmo tempo. E talvez o sonho seja exatamente isso, o ponto onde a biologia, a psicologia e o espírito se encontram sem pedir permissão um ao outro. Então, preste atenção nos seus sonhos, anota quando acordar, observa os símbolos que se repetem, a água que sempre volta, o rosto que você reconhece sem saber de onde, o lugar que parece mais familiar do que qualquer lugar que você visitou acordado. O inconsciente é paciente. Ele vai continuar falando toda noite até que a gente aprenda a escutar. Esse foi mais um episódio dos Ecos Estelares. Até o próximo.